A realidade brasileira atual nos faz refletir. Muitos se questionam: como fomos parar nesse mar de lama? Esse é o Brasil que queremos para nós e nossos filhos? Por que as nossas maiores lideranças estão enredadas desta forma? Que consequências estão surgindo para nós, ditas pessoas normais? Esse é o tema que queremos colocar à mesa no programa de hoje. Portanto, aguarde só um instante. Olá pessoal, eu sou a Carla, jornalista e também aluna da primeira turma do curso da Nova Ortografia. Acredito que além de escrevermos bem e falarmos de forma correta, é essencial que também sejamos compreendidos. No curso eu tive a oportunidade de conhecer, exercer e adaptar-me às novas regras. A língua portuguesa, em todas as suas variações, é a ferramenta essencial para se manter laços. Eu recomendo, participe você também do curso. Mais informações no site uricer.edu.br. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Inscrições abertas para especialização em prescrição farmacêutica e farmácia clínica, medicina e ciências do exercício e do esporte, engenharia de produção com ênfase em produtos e serviços, Lean Manufacturing, direito civil e processual civil, novos fundamentos e MBA em gestão de energia e eficiência energética. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Você viu que na chamada do programa colocamos alguns questionamentos para que possamos refletir sobre a realidade brasileira atual. Tudo em nome do poder e da ganância. Mas nós não queremos discutir aqui quem tem razão ou não. Vamos dar uma pequena contribuição para que possamos abrir os olhos. Quem vai nos ajudar são os professores e psicólogos Felipe Biazus, coordenador do curso de psicologia da nossa universidade, e a professora e também psicóloga Simone Krau. Portanto, sejam bem-vindos. Também está aqui conosco a nossa colega Fernanda Breda, que vai nos ajudar nesta empreitada, nesse programa. Em primeiro lugar, faço uma pergunta destinada aos dois convidados. A situação atual em que estamos mostra que o ser humano realmente não tem limites? De fato, falar do momento que a gente está passando, e talvez da situação de crise em que a gente se encontra, independente aqui de se A ou B, certo ou errado, é provocar, na verdade, uma reflexão, né, Ademar? Provocar uma reflexão sobre a nossa situação, sobre os momentos em que a gente vive e, sobretudo, tentar utilizar o momento de crise, porque em psicologia é isso que a gente costuma dizer, né? É na crise que a gente tem a possibilidade de crescer. É na crise que a gente tem a possibilidade de parar para pensar, refletir e traçar alguns planos ou construir algumas soluções, algumas saídas, né? Então eu acho que a situação atual ela nos exige o mínimo que é pensarmos a respeito. Pensarmos a respeito do que está acontecendo, de como está acontecendo e qual talvez é a nossa parcela e o que é que a gente pode fazer para de alguma forma construir, né, um país e uma sociedade diferente. Eu tendo a pensar que em situações de crise, quando são crises, vamos chamar globais, né, há uma tendência de nós imaginarmos que haverá um Messias que vai chegar de algum lugar, né, e vai resolver todos os nossos problemas. Mas acho que é importante nós colocarmos nesse programa que não existe um Messias para uma salvação. Nem saídas mágicas, né, Felipe? Exato, e nem saídas mágicas para talvez a situação que a gente se encontre, né? A gente pode falar da situação do país, mas a gente pode falar de uma situação de uma empresa, a situação de uma família, a situação de uma pessoa. Não existem saídas mágicas, né, Simone? A questão é nós construirmos esses caminhos, né, por onde a gente vai se reconstituir, seguir, enfim.
O Adhemar iniciou, né, colocando esse desafio sobre a questão do afrouxamento dos limites que vivemos, né? Eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que a gente vem aí de algumas décadas, né, onde se sai de um sistema altamente repressor, limitador de pensamento, limitador de expressão, para um momento onde tudo pode, né? Tudo pode, tudo é permitido, tudo eu posso dizer, tudo eu posso falar, né? Sem crivos, né? E sem limites em relação ao que é meu, o que é do outro, o que me pertence, o que pertence ao outro, o que são minhas ideias e o que são ideias e vontades dos outros. Isso é algo que a gente vê, sim, né, na política, onde um fala pelo outro, né, e isso não pode acontecer. Não podemos falar pelos outros. Podemos falar e arcar nós com o que pensamos e falamos. Isso acontece nas famílias, né, onde a gente vê cada vez mais esse afrouxamento dos limites, afrouxamento da hierarquia, né, onde filhos têm de igual para igual, né, opinião com os pais, não que não seja válido, não seja justo a expressão dos filhos, mas por outro lado, não há regra, não há exemplo, né, não há limites. Então não é algo do nosso país, é algo que se dá, né? Tenho certeza absoluta que não é só no Brasil, mas algo que talvez em outros países já tenha sido dimensionado a gravidade disso há mais tempo e por isso já também se buscado, né, saídas e retomar um compasso, né, que é necessário. Acho até que tudo que está acontecendo nesse momento tem a ver com uma questão interna de todos nós, de não suportar mais essa loucura, né? Na verdade, eu penso, né, gente, assim, que é muito difícil explicar o que está acontecendo, porque é ilógico, é irracional, não tem lógica no que nós estamos vivendo agora, não tem razão. É algo no âmbito do adoecimento, é algo no âmbito da loucura. E nós, de uma forma ou de outra, não existe, ao meu ver, né, um responsável. Existe um país responsável. Um governo, sim, talvez com uma responsabilidade muito maior por estar ali com essa incumbência, né, de representar, de liderar. E esse é o desencanto, né? Que pais que não fazem a sua função, né? Deixam os filhos, o povo brasileiro, à mercê da sua própria sorte. Mas, por um outro lado, também, nós, povo, né, que fomos por muito tempo negligenciando a nossa responsabilidade política. Também penso, e trazendo aqui uma opinião de uma colega lá do curso de psicologia, a professora Cassandra, que a questão da ética, que, né, talvez vamos falar um pouquinho mais adiante também, ela se construiu na política da seguinte forma: quem vai para a política não tem ética, quem vai para a política é corrupto, quem vai para a política não é honesto. Obviamente, respeitando as exceções, individualidades, né? Quem fica fora da política é porque é ético. Quem fica fora da política é porque tem caráter, né? E, bom, então, a partir dessa construção, não há saída, né? Não há saída. Há uma possibilidade de perpetuação disso que nós mesmos não concordamos e não queremos mais. Mas como, então, provocar que nós deixamos de estar ou de um lado ou de outro e possamos estar todos comprometidos no mesmo lugar, né? Que é o lugar da responsabilidade por um país, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes. Professores, dentro desse contexto do afrouxamento dos limites e considerando as nossas crianças, os nossos adolescentes, a gente não vai querer um Brasil daqui a uns anos dessa forma que ele está agora.
Mas com relação a esses limites, a isso tudo que a gente está vivendo agora, como é que isso vai impactar? A gente já tem algum resultado visível de como é que a sociedade está se comportando ou como é que ela ainda pode se comportar com relação a todos esses acontecimentos? Eu até penso assim que existe vários grupos aí eu até fiquei pensando assim em dizer dessa seguinte forma que é como se nós estivéssemos todos juntos num barco. É um barco que, a princípio, está naufragando, pelo que consta. Né? E aí estão os desonestos e os honestos também. Isso. E dentro desse barco estamos todos nós, os alienados, porque, com certeza, tem muito brasileiro que não tem a mínima noção, dimensão de tudo que está acontecendo. Né? Temos os revoltados, ao meu ver, inconformados e que estão, de alguma forma, mobilizados com alguma mudança e sujeitos a mudar também seu comportamento. Ao meu ver, nesse barco também estão os revoltados e inconformados, mas, por outro lado, passivos, como disse o professor Felipe antes, à espera de um Messias, um Salvador, né? E que não vai ter, não existe. Né? Quando a gente não quer sair de uma situação, ninguém nos tira dela. Também vejo dentro desse barco aí os fanáticos, idealistas. Né? Todo mundo tem, né, suas posições políticas, partidárias, né? Mas estão ali também, fanático quando eu digo assim que não é possível conversar, né? Isso é complicado. É a minha posição. É a minha posição, e não estou falando aqui dos socialistas ou dos capitalistas, estou falando dos fanáticos. Né? Dizem que a democracia permite isso. É verdade. É preciso que se reflita também a respeito disso. Sim, posições acirradas. E também nesse barco, infelizmente, os oportunistas, né? Que fazem parte aí dessa nossa viagem, que nesse momento parece que está sendo interrompida, está sendo ameaçada. Esse barco que também nos assusta muito, nos angustia, isso que tu pergunta, né? Como é que estamos? Angustiados. Como manifestamos as nossas angústias? De diferentes maneiras. Falando, colocando coisas nas redes sociais, ficando quietos, não pensando, adoecendo fisicamente, paralisando. Né? Eu vejo assim, as pessoas entram numa loja, o vendedor vem lá sem esperança de te vender, né? E acaba, às vezes, tirando a tua esperança de comprar, né? Porque, assim, um desânimo total. E essa embarcação que eu falava, né, sem comandantes, porque estão todos, né, preocupados em salvar suas próprias peles, sem tripulantes, e o pior de tudo que eu vejo é sem boia, para todo mundo se salvar. Né? Então, essa é a grande angústia. Né? Vamos todos escapar? Não vamos? Como vai ser? Né? De onde vão vir as boias? E o sinal é esse, é a angústia. Eu falava no início que nós estamos, em função disso, então, enfrentando duas grandes crises, a moral e a ética. Não sei se as duas não têm muito a ver. Tá, mas como é que nós chegamos nesse patamar? Isso é falta de formação? É falta do que, afinal? Isso é genético? Eu não sei se a gente tem uma explicação simples para um problema que é complexo, né, Ademar? Mas me parece que nós vamos construindo, ao longo da história, uma sociedade que, em algum momento, e um pouco daquilo que a Simone falava, a gente sai de um modelo, né, onde nada pode e entra num modelo em que, entre aspas, tudo pode. E nesse tudo pode, lembrando um pouco Freud, né, Simone, e você me ajuda que tem mais propriedade nisso, o Freud fala que existe no início da vida de uma pessoa um princípio chamado princípio do prazer. E tudo se organiza em torno do princípio do prazer. Então, se nós pensarmos num bebê, quando ele está em desprazer, o que acontece com ele? Ele chora. Né? E no resto do tempo ele dorme. Né? Porque está tudo bem. Só que com o passar do tempo, e não vai muito tempo,
essa criança precisa aprender que existe uma realidade, né? E que ela tem que aguardar para chegar o mamá, que ela pode aguardar para ser trocada, e que o prazer ele não vive o tempo inteiro, né? Ou seja, ele não está ativo o tempo inteiro. Bom, dentro disso, me parece que nós fomos construindo uma sociedade que se transforma, ou se funciona, vamos dizer assim, num modelo hedonista, né, do prazer a qualquer custo e do prazer em todos os momentos. Se vamos usar uma metáfora, gozar o tempo inteiro é impossível, né? É biologicamente impossível, emocionalmente impossível. Então nós precisamos de tempos, né? Bom, diante disso, me parece que a gente não suporta, né, o não prazer ou o desprazer. E a gente está vivendo um momento, a gente vem de uma história recente de muita conquista, de todas as ordens, né? Você tem uma série de conquistas sociais, você tem uma série de conquistas econômicas, de vários grupos, né? Ou talvez até a maioria dos grupos, independente da situação socioeconômica ou cultural. E se desenha, além de se desenha e se vive, é um momento difícil, né? Economicamente também. Perda de empregos, né? O número de pessoas que estão aqui na nossa cidade mesmo, né? Houve uma diminuição no número de empregos e que vinha, né, de diversos anos com crescimento. Você falava com os empresários ou com pessoas que, enfim, você não tinha mão de obra, você tinha que gastar com trazer pessoas de outros lugares bom, isso vai marcando uma situação. E me parece que o que a gente está passando é um pouco tendo que aprender a viver com uma realidade também. Uma realidade que ela não é tão fácil. E aí às vezes a gente se debate com isso, né, no sentido de não querer, né, se colocar com a responsabilidade, talvez, diante das dificuldades, diante dos problemas e autor, vamos dizer assim, da própria história. Eu acho que durante muito tempo e muitas vezes nós, socialmente falando, né, a gente projeta, né, as nossas mazelas, as nossas situações para outros espaços, seja para os nossos líderes, seja, né, para o chefe da empresa, seja para o pai que não deixa, e não se responsabiliza também por aquilo. E de certa maneira, o momento está pedindo um pouco isso da gente. Vamos lá, te responsabiliza pelas coisas, né? Faça por você, né? Mas não por você numa perspectiva da individualidade para atingir somente o meu prazer, né? Eu estar sentindo prazer com as coisas. Então, eu tendo a pensar um pouco por aí, assim, a gente está tendo que aprender a viver num momento talvez saímos de um controle total para uma abertura total e agora a gente tem que fazer um equilíbrio aí. O que é possível, o que dá, né? Mas não dá a qualquer custo, né? Dá com responsabilidade, com uma condição moral e ética, né? Eu costumo conversar um pouco com os alunos numa disciplina que eu trabalho, que é processos sociais, a questão de que a sociedade hoje tem vivido aquilo que é do espaço público de maneira muito privada, né? Então, há uma invasão do privado no público. A Simone falava antes, alguns países conseguiram construir soluções diferentes, onde o público é público e o privado é privado, né? É algo que a gente precisa pensar, é algo que a gente precisa discutir, como fazer, né? Porque a gente está tentando encontrar soluções para problemas complexos a partir de uma biografia, né? Para problemas que são problemas coletivos a partir de um sujeito. Então, não vai se resolver, né? Eu acho que, assim como não é só um governo o culpado, também não é só um outro governo que vai ser capaz de solucionar. A solução, a construção de saídas para a nossa crise, me parece que passa por construções coletivas, sim, né, mas de uma responsabilidade de todos nós,
de como nós vamos fazer, né? Há uns dias atrás assistia, até nesse canal, né, alguns debates, não aqui do programa da URI, mas de outros programas, e vendo um pouco essa questão de que, bom, quanto, né, a gente delega, quanto a gente não se coloca. Me parece que a gente tem se colocado, independente da posição, independente se é a favor, se contra ao governo, mas eu acho que essa mobilização, né, esse estar aberto para o debate, né, e para a construção de algo diferente me parece importante. Não depositando, né, como falava no início, num Messias, mas sendo responsável aí pelo que nós vamos fazer, né, da nossa história. Mas também, né, Felipe, eu acho que além disso, desse retorno ao compromisso pessoal e individual, né, que nos cabe, também penso que a lei é fundamental, né? Acho que a gente também, de todas essas crises aí, morais e éticas, a gente vive a crise da lei, né? Onde lei é sujeita a... Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e penso eu que lei é lei, né? A lei tem que ser justa, a lei tem que ser para todos, a lei é uma imposição, sim, né? Nem sempre questionável, né? Ela tem que se colocar nas palavras de um pai e de uma mãe em relação aos seus filhos. A lei tem que vir de dentro de uma delegacia, a lei tem que vir de dentro de uma prefeitura, né? de uma presidência de país, e acima de tudo isso a lei maior, né? Que é aquela que dessa hierarquia que eu falo, e que parece que está sem, né? Bom, né? A lei está sendo questionada, e a hora que a lei é questionada, por onde começar, né? Nesse aspecto, alguns valores e princípios essenciais do ser humano parece que estão se perdendo. E a gente tem uma população de milhões de brasileiros para tentar reeducar. E como é esse desafio? Como fazer para reeducar esse povo? Só avisando que nós já estamos quase concluindo, então eu acho que uma pequena colocação dos nossos dois convidados encerra daí o nosso programa. Eu acho que para fechar com o que eu falava no início, eu diria que é a questão do estudo, né? Formação. Da formação constante, da busca, e aqui não só a formação numa situação formal, né, de um espaço universitário apenas, ou enfim, mas é buscar, né, desalienar-se. E não é fácil desalienar-se, porque é dar-se conta do princípio da realidade, né? Dar-se conta da realidade e encontrar-se com ela. Então, acho que debates, espaços de conversa, né, sejam espaços ímpares, né, para que isso possa acontecer. Eu só somo o que o Felipe fala, a ideia do bom senso, da boa vontade, né? E da tolerância. Porque se nós não tivermos tolerância, né, nós vamos precipitar mais ainda, né, esse naufrágio, né, que esperamos que não aconteça, né? E quando você fala da tolerância, é tolerar também o sofrimento, né? Sofrimento. Tolerar talvez as dores, tolerar um momento de crise, que talvez a convulsão que a gente está sentindo, né? Algumas coisas que estão acontecendo, estão fazendo com que a gente se encontre no elevador do prédio, né? Ou na rua, na parada do ônibus, e mas está tudo mal, né? Está tudo em crise, meu Deus, e agora? E eu não sei se esse discurso nos leva a algum outro lugar, se isso constrói alguma coisa. Não pode paralisar, né? Eu acho que não dá para parar nisso, né? Da gente poder seguir, né? Daí talvez ser esse o passo inicial, mas não ficar só nesse discurso, né? Só nessa fala que tudo está mal, que tudo vai mal e que não tem mais saída. Eu acho que não é, a solução não passa por aí. Eu acho que enfrentar as nossas crises, né, Simone? Enfrentar as nossas dificuldades, olhar para elas, é uma maneira de, talvez, construirmos soluções. Ok. Queremos, então, agradecer
a presença do professor Felipe, da professora Simone, da nossa colega Fernanda. Esperamos ter contribuído um mínimo que seja para tentar compreender a situação atual e que nós também temos que ter tranquilidade para enfrentar as situações que se apresentam no nosso dia a dia. Agradeço mais uma vez a presença de todos, principalmente a compreensão dos nossos telespectadores, a audiência que nos dão toda semana aqui no nosso programa Expressão Universitária. Até a semana que vem e grato pela atenção mais uma vez. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Inscrições abertas para especialização em prescrição farmacêutica e farmácia clínica, medicina e ciências do exercício e do esporte, engenharia de produção com ênfase em produtos e serviços, Lean Manufacturing, direito civil e processual civil, novos fundamentos e MBA em gestão de energia e eficiência energética. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Olá pessoal, eu sou a Carla, jornalista e também aluna da primeira turma do curso da Nova Ortografia. Acredito que além de escrevermos bem e falarmos de forma correta, é essencial que também sejamos compreendidos. No curso eu tive a oportunidade de conhecer, exercer e adaptar-me às novas regras. A língua portuguesa, em todas as suas variações, é a ferramenta essencial para se manter laços. Eu recomendo, participe você também do curso. Mais informações no site uricer.edu.br. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.